Se você viu o título do vídeo, claramente você já sabe que eu tô aqui pra falar de arte. Mas o que eu quero dizer com você precisa de arte? Bom, para isso eu vou usar uma analogia de um livro que eu já li que é muito bom, que eu recomendo que todo ser humano que está vivo leia esse livro, que é O Pequeno Príncipe. Basicamente, esse livro ele conta a história de um príncipe, né, uma criança que estava perdida. Ela fugiu do local onde ela morava e, perdida no deserto, ela encontrou um piloto de avião que também estava perdido no deserto. E aí eles acabaram fazendo uma certa amizade. Mas eu não vou jogar muitos detalhes do livro pra te poupar de spoilers caso você queira ler. Tem um trecho do livro onde os adultos no livro eles são citados como pessoas grandes, né? Não como adultos em si. E em um certo ponto do livro, o piloto ele fala a seguinte frase: talvez eu já esteja mais parecido com as pessoas grandes. Afinal, o tempo passou e eu cresci. E é exatamente essa frase que eu quero utilizar para fazer essa referência, essa analogia do porquê do título do vídeo, o porquê de você precisar de arte. Eu tenho certeza que você ou já foi ou já conheceu alguma criança que é exatamente aquela criança chata que tudo que você fala, ela te pergunta o porquê. Você explica o porquê do azul ser azul, ela fala, tá, mas por que é azul? Tá, mas por que foi assim? Aí você fala, porque Deus quis. Mas por que Deus quis? E assim vai indo, né? E é exatamente esse tipo de olhar que a gente deveria ter sobre o mundo. Que sempre se questionar o porquê de ser da forma como é, o porquê de acontecer da forma como acontece, o porquê de ser o que é, o porquê de não poder ser diferente, o porquê de você sentir a necessidade de fazer diferente. E aí, com isso é onde eu quero chegar no ponto onde é o ponto principal assim de tudo que eu tenho para falar. Você precisa ter um olhar de uma criança. Você precisa enxergar o mundo, interpretar a vida, a história que você está escrevendo com o olhar de uma criança. A vida, por si só, muitas vezes ela já é muito chata, uma merda muito difícil, muito estressante. Se você não tiver esse olhar leve, esse olhar sentimental, esse olhar livre sobre as coisas que você está vivendo, sobre as coisas que você está enxergando, sobre aquilo que você está vivenciando, a vida só vai ficar cada vez mais difícil para você. Muitas vezes, quando a gente tira algumas coisas da nossa vida para ter espaço para coisas novas, coisas que a gente precisa, seja trabalho, estudo, educação, alguma coisa assim, relacionamentos, a gente acaba tirando por muitas vezes a arte da nossa vida. E tirando a arte da nossa vida, a gente perde essa referência do porquê enxergar o mundo da forma como ele é, do porquê não poder mudar a visão que a gente tem do mundo. E é exatamente isso que eu quero dizer com você precisa de arte. Você precisa da arte para você mudar essa visão que vocês têm do mundo, para você conseguir ter ali uma base, uma inspiração para você se questionar o porquê do mundo acontecer da forma como ele é. O porquê do mundo ele não poder ser diferente, o porquê do mundo poder ser diferente. Porque muitas vezes, ao longo da nossa vida, a gente perde esse costume de consumir arte e a gente para, às vezes, de ter uma referência mais sentimental, mais poética, mais lírica sobre aquilo que a gente está vivenciando, sobre aquilo que a gente está escrevendo na nossa história, na nossa poesia, no nosso livro. E por muitas vezes, realmente é difícil você consumir esse tipo de coisa porque a vida adulta não é fácil. Eu tô começando minha vida adulta ainda e eu já tô vendo que muitas coisas eu tenho que deixar de fazer, mesmo eu não querendo deixar de fazer, porque para mim focar naquilo que eu quero, eu preciso tirar outras coisas da minha vida. E com esse tipo de pensamento, muitas vezes a gente acaba deixando de lado coisas que a gente não deveria tirar. E na minha concepção, pelo amor de Deus, não leva tudo
que eu tô falando aqui como uma verdade absoluta, tá? Eu tô aqui só compartilhando devaneios da minha cabeça de um jovem de 20 anos que acha que o que foi útil pra mim pode ser útil pra mais alguém. E tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando de puro coração. Eu não preparei nenhum texto, nem alguma base pra falar, nem absolutamente nada. Porque é algo que, do fundo do meu coração, me ajuda a entender muitas vezes a forma como eu devo agir, a forma como muitas vezes eu devo pensar sobre como o mundo tá funcionando, como as coisas funcionam, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, o que eu não tenho que fazer. Muitas vezes é a arte que me ajuda a enxergar isso. E também, querendo ou não, muitas pessoas acreditam que você não pode se expressar de forma aberta para outras pessoas. Tem que ser aquela pessoa que segura todas as emoções só para ele. Só que isso é algo completamente banal, completamente errado, porque se você segura tudo aquilo que você tá sentindo, se você não expressa tudo aquilo, em algum momento tudo aquilo vai se voltar contra você e vai fazer você explodir de alguma forma. Então, por muitas vezes, a arte é justamente o que nos ajuda a expressar o que a gente sente, a entender o que a gente sente e a identificar por muitas vezes que outras pessoas também estão passando por aquilo que a gente está passando. Que a gente não tá sozinho nessa caminhada, que da mesma forma como a gente está lutando contra um demônio absurdamente grande, outras pessoas também estão lutando, outras pessoas já venceram e outras pessoas até mesmo perderam contra esse mesmo obstáculo, esse mesmo problema, esse mesmo demônio que a gente está tendo que lidar há tanto tempo dentro de nós. Eu, como fotógrafo, eu sei que a arte, ela, em algum momento, ela passou a ser a minha forma de expressão. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a música, eu sempre tive uma relação muito forte com músicas, o significado, a sonoridade, o instrumental de todas as músicas que eu escuto. Literalmente, são poucas as músicas que eu escuto sem que pareça que eu tô tomando uma facada assim no meio do meu peito, no desespero de tentar expressar alguma coisa. E toda essa expressão, essa expressividade que veio da arte, independente se é música, se é um filme, uma série, um livro, um desenho, uma pintura, uma foto, um vídeo, um texto, um jogo que você jogou, independentemente do que seja. Muitas vezes, quase sempre, é isso que vai te fazer sair daqui pra cá. É o que vai te fazer entender que a sua cabeça, ela tá aqui e não aqui. E muitas pessoas se perderam no meio de tudo isso, porque, como eu disse, a vida adulta, até mesmo a vida de quem não é adulto ainda, por muitas vezes não te deixa ter esse tipo de expressão, ter esse tipo de consumo de algo que te faça ali entender algumas coisas. Porque realmente a gente muitas vezes precisa tirar de um ponto para conseguir focar em outro. Porém, ao meu ver, a minha verdade, pra mim, a arte não é uma dessas coisas que eu posso tirar da minha vida. Porque se eu tirar a arte da minha vida, eu morro. Se eu tirar a arte de mim, eu nunca vou conseguir me expressar da forma como eu me expresso hoje. Eu nunca vou conseguir entender o mundo da forma como eu entendo ele hoje. Então, pra mim, a minha verdade é que eu preciso da arte. E da mesma forma como eu preciso da arte para interpretar o meu mundo e interpretar a minha visão sobre toda essa história que eu estou escrevendo, eu sei que muitas pessoas também podem precisar dessa mesma visão, desse mesmo ponto na vida delas que muitas vezes elas precisam, mas não sabem. E é por isso que eu tô aqui, falando tudo isso, falando esses vários devaneios da minha cabeça, porque se me ajudou, eu sei que em algum momento pode ajudar alguém. Porque a gente não pode ser sempre aquela mesma pessoa que tem a mesma visão sobre tudo, que aceita tudo calado, que aceita tudo da forma como é. A gente tem que se questionar o porquê do mundo, porque é se questionando que a gente se movimenta. E quem tá parado não faz história. Quem tá parado não tá em movimento. Ontem eu saí com alguns amigos e a gente saiu de um barzinho. Era 11 horas da noite. E aí eu tava com... Meu irmão Thiago tava junto comigo e a gente acabou indo numa praça ali, num parque. E a gente ficou ali conversando por quase 1h30. A gente ficou conversando por muito tempo. E durante toda a conversa que a gente tava ali sentado no banco ali da praça,
Tava assim, meia-noite alguns carros passando, algumas pessoas passavam também conversando, barulho, caixa de som. Eu comecei a meio que sentir que eu tava dentro de um filme. Como se aquele momento de estar ali tendo uma conversa profunda com alguém que é parecido comigo, mas que também é muito diferente de mim, é como se todo aquele momento fosse um filme. E eu sentia o vento, assim, batendo nas minhas costas, o som do vento dos carros, das pessoas, do ambiente como um todo. E era como se eu estivesse dentro de um filme que que eu não queria que acabasse, porque estava sendo um momento muito bom. E a conversa ela foi basicamente sobre tudo isso que eu disse pra vocês agora. Porque por muitas vezes a gente precisa se expressar, precisa entender alguma coisa, mas a gente não sabe como fazer isso. E é aí que entra a arte. Nessa de não saber o que fazer, não saber como se expressar, não saber como se inspirar para interpretar tal situação, para agir em tal situação. Por muitas vezes a entrada da arte na nossa vida é justamente o que faz a gente se movimentar, é o que faz a gente entender aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, o que eu tenho para dizer aqui hoje para você que está assistindo esse vídeo, que assistiu até aqui, é: consuma arte. Independente se é um livro, um quadrinho, um filme, um jogo, um poema, um texto, independentemente do que seja, consuma arte, porque a arte pode mudar a sua vida. Ela pode mudar a forma como você enxerga o mundo. Ela pode mudar o estado em que a sua história está sendo escrita. Interprete a sua vida como uma obra de arte. E aí sim você vai ver que a vida ela pode ser muito mais bonita e muito mais bela do que ela aparenta ser. E que muitas vezes essa beleza não tá em coisas grandes, mas sim em pequenos momentos que você vive com as pessoas que você ama e pequenas ações que você experiencia em toda a sua vida. Como dizia Raul Seixas, não seja sempre essa mesma pessoa com uma opinião formada sobre tudo. Experimente coisas novas e seja uma metamorfose ambulante. Eu sou Felipe, muito obrigado e até a próxima.